Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos histórias poderosas e às vezes desafiadoras da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais chocantes e trágicas do Antigo Testamento. A história do levita e sua concubina, encontrada no livro de Juízes, capítulo 19. É uma história de traição, violência e, por fim, as consequências de se afastar de Deus. Fiquem conosco enquanto desvendamos essa narrativa bíblica difícil, mas importante. Depois de vários dias sendo calorosamente hospedado pelo pai da concubina, o levita finalmente decide partir com ela. Embora seu pai tente atrasar a partida novamente, eles saem no final da tarde, com o sol já começando a se pôr. Seu objetivo é chegar à sua casa, na região montanhosa de Efraim, mas com a noite se aproximando, eles percebem que precisam de um lugar para ficar. Enquanto viajam pela estrada, eles passam pela cidade de Jebus, conhecida hoje como Jerusalém. Mas como a cidade ainda estava sob o controle dos jebuseus não israelitas na época, o levita se recusa a parar ali. Ele insiste que continuem até chegarem a uma cidade habitada por seus companheiros israelitas, esperando hospitalidade entre seu próprio povo. Essa decisão, por fim, os leva à cidade de Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Ao chegarem em Gibeá, eles esperam na praça pública, um costume comum para viajantes em busca de hospedagem. No antigo Israel, a hospitalidade era uma virtude altamente valorizada. Fornecer abrigo e alimento aos viajantes era visto como uma obrigação moral. No entanto, enquanto esperam, ninguém lhes oferece um lugar para ficar. Essa negligência com a hospitalidade é o primeiro sinal de que algo está terrivelmente errado em Gibeá. Ao cair da noite, um velho voltando do trabalho no campo percebe o levita e sua concubina na praça. Ele se aproxima deles e, ao saber de sua situação, insiste que vão para sua casa passar a noite. Apesar da gentileza do velho, a atmosfera em Gibeá permanece tensa e agourenta. O velho lhes fornece comida e abrigo, mas a noite toma um rumo sombrio quando os homens da cidade cercam a casa, exigindo abusar do levita. O velho implora a eles, oferecendo sua própria filha e a concubina do levita em seu lugar. Essa oferta horrível ressalta a decadência moral e a ilegalidade que se enraizaram em Gibeá, preparando o cenário para os eventos trágicos que se seguem. Assim que o levita e seus companheiros começam a se preparar para dormir, a situação toma um rumo terrível. De repente, um grupo de homens da cidade, homens maus e sem lei, se reúne do lado de fora da casa do velho. Em uma cena que espelha a perversidade de Sodoma e Gomorra, eles começam a bater na porta, gritando e exigindo que o levita seja entregue. Sua intenção é clara. Eles querem abusar dele violentamente. O velho, desesperado para proteger seu hóspede, sai e implora aos homens. Ele conhece as intenções horríveis da turba e, em seu desespero, oferece sua própria filha e a concubina do levita a eles, na esperança de apaziguá-los e impedi-los de machucar o levita. Este é um momento de profunda falha moral. Em vez de enfrentar a maldade dos homens, o velho e até mesmo o levita optam por sacrificar as mulheres vulneráveis sob seus cuidados. O levita, em um ato frio e cruel, pega sua concubina e a força a sair para a multidão. Os homens de Gibeá agarram a concubina e abusam brutalmente dela durante toda a noite. A Bíblia descreve essa cena horrível com poucas palavras, mas o peso do que acontece é inegável. A mulher é violentada pela turba até as primeiras horas da manhã. Ela sofre sozinha, abandonada pelas mesmas pessoas que deveriam protegê-la. Ao amanhecer, a concubina se arrasta de volta para a casa onde seu senhor, o levita, está dormindo em segurança. Ela desmaia na porta com a mão apoiada na soleira.
É uma imagem trágica, sua mão na soleira da porta, tão perto da segurança, mas completamente abandonada. Quando o levita finalmente abre a porta pela manhã, ele a encontra caída ali, mas em vez de demonstrar qualquer tristeza ou compaixão, ele diz friamente: "Levante-se, vamos embora." Não há remorso, nem pesar. Apenas uma indiferença insensível ao sofrimento que ela suportou. Mas ela não responde. Ela havia morrido devido ao abuso que sofreu. Após a noite horrível de violência, o levita se vê diante do corpo sem vida de sua concubina, caído na soleira da porta. Em uma sociedade que estava mergulhando na decadência moral, esse ato de brutalidade foi o resultado de uma corrupção mais profunda e generalizada. Mas o que o levita faz a seguir choca toda a nação de Israel. O levita leva o corpo de sua concubina de volta para sua casa na região montanhosa de Efraim. O que acontece a seguir é um ato tão chocante quanto a violência que o precedeu. Em um movimento que reflete tanto seu desespero por justiça quanto a profundidade da tragédia, o levita corta seu corpo em 12 pedaços, enviando cada pedaço para uma das 12 tribos de Israel. Cada parte de seu corpo foi enviada a uma tribo diferente de Israel como uma mensagem, um chamado às armas, uma exigência por justiça. Esse ato grotesco tinha a intenção de chocar as tribos e levá-las à ação para mostrar a elas o horror do que havia sido feito em Gibeá. A mensagem do levita era clara: vejam o que seus irmãos israelitas fizeram. Até quando vocês permanecerão em silêncio? Israel nunca tinha visto nada assim antes. A visão do corpo esquartejado causou uma onda de choque e indignação por toda a terra. As 12 tribos, ao receberem sua parte do corpo, entenderam a gravidade da situação. Isso não era apenas uma tragédia pessoal, era uma desgraça nacional. As tribos de Israel se reúnem, unidas em sua raiva e repulsa. A mensagem entregue pelo levita havia cumprido seu papel. A nação não podia ignorar um ato tão hediondo e, assim, as tribos se uniram para buscar justiça contra os homens de Gibeá, que haviam cometido o crime. Isso acabaria levando a uma guerra civil, um conflito que quase exterminou completamente a tribo de Benjamim. Essa guerra civil, estimulada pelo apelo dramático e chocante do levita por justiça, levou a um conflito sangrento e destrutivo. Quase toda a tribo de Benjamim foi aniquilada como resultado. O que começou como um ato individual de horror se transformou em uma crise nacional que trouxe mais violência e devastação ao povo de Israel. A divisão do corpo da concubina em 12 partes foi uma resposta horrível e trágica a um crime já terrível, mas destaca a profunda fragilidade de Israel durante este período. Uma nação que havia se afastado da orientação de Deus estava agora dilacerada pela violência, traição e injustiça. Em seu ato, o levita pretendia despertar Israel para a seriedade do que havia acontecido, mas também revelou a que ponto a nação havia caído. Em vez de cura ou justiça, esse ato só trouxe mais destruição, mostrando que quando as pessoas abandonam a lei de Deus, até mesmo suas tentativas de buscar justiça podem levar a mais dor e caos. Esta história serve como um lembrete severo das consequências da decadência moral e como, sem a orientação de Deus, até mesmo o desejo por justiça pode levar à tragédia. A resposta do levita foi extrema, mas refletiu o desespero de uma época em que o povo de Israel havia esquecido os caminhos da retidão e do amor. Agora que examinamos essa história chocante e trágica, a pergunta que naturalmente vem à mente é: por que isso está incluído na Bíblia? Que lições podemos tirar de um capítulo tão sombrio da história de Israel? Apesar dos horrores, há várias lições importantes que podem ser extraídas desta narrativa. Primeiro,
Esta história mostra as consequências devastadoras da decadência moral e espiritual. No livro de Juízes, vemos repetidamente a frase: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esta foi uma época em que Israel não tinha rei, nenhuma liderança clara e, mais importante, o povo havia se afastado da lei de Deus. Quando não há bússola moral, a sociedade começa a se desintegrar e os fracos e vulneráveis sofrem mais. A violência em Gibeá é um reflexo do que acontece quando uma sociedade se afasta de Deus. Sem um alicerce de justiça, amor e retidão, a humanidade mergulha no caos e na crueldade. Esta história serve como um aviso, não apenas para o povo do antigo Israel, mas para nós hoje. Isso nos lembra da importância de manter os valores de Deus no centro de nossas vidas, nossas comunidades e nossas nações. Outra lição importante desta história é a falha da liderança e da responsabilidade pessoal. O levita, o velho que o acolheu e os homens de Gibeá falharam de maneiras diferentes. O levita, que deveria ter protegido sua concubina, a sacrificou para se salvar. O velho, embora oferecesse hospitalidade, foi rápido em ceder e oferecer as mulheres em sua casa para satisfazer a multidão. Essa falha de liderança e responsabilidade nos ensina que, quando deixamos de defender o que é certo, especialmente quando os vulneráveis estão em perigo, nos tornamos cúmplices do mal que se segue. Deus nos chama para agir com coragem, integridade e compaixão, mesmo quando é difícil. Esta história mostra as consequências desastrosas de não proteger os inocentes. A história também nos mostra que até mesmo a busca por justiça, quando feita sem compaixão e sabedoria, pode levar a mais destruição. A decisão do levita de esquartejar o corpo da concubina e enviá-lo às tribos de Israel tinha como objetivo provocar indignação e exigir justiça. E embora tenha unido as tribos para agir, o resultado foi catastrófico. A guerra civil que se seguiu quase exterminou a tribo de Benjamim. O que começou como um clamor por justiça se transformou em um ciclo de violência e vingança. Isso nos lembra que a justiça, quando separada da misericórdia e da compreensão, pode levar a ainda mais sofrimento. A verdadeira justiça aos olhos de Deus é sempre temperada com compaixão. Busca a restauração, não a destruição. Um dos aspectos mais dolorosos desta história é o tratamento dado à concubina. Ao longo da narrativa, ela é retratada como uma vítima, abandonada, traída e finalmente sacrificada. Sua história destaca a realidade trágica de que aqueles que são mais vulneráveis costumam sofrer mais quando a sociedade se desfaz. A Bíblia nos chama constantemente para proteger os vulneráveis, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Esta história nos desafia a refletir sobre como tratamos os marginalizados e oprimidos em nosso próprio mundo. Estamos defendendo aqueles que não podem se defender ou estamos, como o levita, permanecendo em silêncio ou virando as costas para eles? Por fim, esta história nos aponta para a necessidade de redenção. A decadência moral, a violência e a falha da liderança mostram que a humanidade não pode se consertar sozinha. Deixados à nossa própria sorte, caímos no pecado, no egoísmo e na destruição. Esta história, por mais sombria que seja, nos lembra de nossa profunda necessidade da graça e redenção de Deus. No quadro geral da Bíblia, vemos que Deus está sempre trabalhando para trazer redenção da quebra. O livro de Juízes pode terminar com o caos e as trevas, mas nos aponta para uma esperança futura, a vinda de um rei que traria verdadeira justiça, paz e restauração. Esse rei é Jesus Cristo. Onde os líderes humanos falham, Jesus fornece o exemplo perfeito de liderança, sacrifício e amor. Sua morte e ressurreição oferecem a solução definitiva para o problema do pecado e da quebra. Embora esta história seja difícil de ouvir,
Ela serve como um poderoso lembrete das consequências de viver sem a orientação de Deus. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e sociedades, perguntando a nós mesmos: como estamos cuidando dos vulneráveis? Estamos buscando justiça com misericórdia? Estamos defendendo o que é certo, mesmo quando é difícil? Mais do que qualquer coisa, esta história nos lembra que nos momentos mais sombrios precisamos da graça de Deus. Ela nos aponta para a esperança final encontrada em Jesus Cristo, aquele que traz luz às nossas trevas e oferece redenção para todos.